Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia, mais uma edição do programa. E como vai você, meu amigo? Eu espero que bem. Graças a Deus, estamos aqui na Rede Brasil de Comunicação trazendo a você mais um tema interessante. E hoje vamos conversar sobre um dos transtornos de ansiedades mais comuns, a fobia específica, que é aquele medo patológico de alguma coisa ou situação, que atinge cerca de 10% da população mundial, hein? E isso segundo um estudo feito pelo Departamento de Saúde da Universidade de Harvard. Sim, ele deve atingir você, seus pais, seus filhos e até mesmo seus amigos. Afinal, estamos falando das fobias e dos medos. Você tem fobia de quê, hein? Na ocasião, já contamos com a presença do Dr. Miguel Gomes. Ele que é psicólogo do CPPL, que é o Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, e também contamos com a presença do Dr. Daniel Marques. Ele que é psiquiatra perito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e mestre em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Antes da nossa conversa, você vai acompanhar agora a matéria da repórter Joyce Fernanda, que mostra como as pessoas que têm fobias fazem para enfrentar seus medos. Um medo persistente e sem explicação de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente um pouco ou nenhum perigo real, mas que provocam sensações extremas. As fobias nem sempre são doenças e também não seguem uma lógica. Estar dentro de um elevador, por exemplo, nem que seja por alguns minutos, é uma situação que te causa pânico? Se a sua resposta for sim, você pode ter claustrofobia, medo de espaços pequenos, fechados, como Daiane. Desde pequena, eu sempre senti agonia de lugares muito fechados, com muita gente. Aí, ao passar do tempo, uma vez eu fiquei presa no elevador, quando foi aí que eu descobri que realmente eu não suportava mais lugares fechados como o elevador. Então, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 15, por aí. Os amigos e familiares de Daiane até pensavam que essas reações eram manhas da estudante, que já passou por situações complicadas nos elevadores. No começo, ninguém acreditava, porque às vezes acham que é besteira, a claustrofobia. Mas com o passar do tempo, eles foram vendo que realmente eu tinha esse defeito de toda vez que eu ia entrar no elevador, eu tinha esse bloqueio. Uma vez eu fiquei presa no elevador, mas eu estava sozinha. Da outra vez eu estava com alguns amigos e a gente estava subindo para o 19º andar. Quando eu entrei no elevador, quando eu vi que o elevador estava muito devagar, eu entrei em desespero, comecei a suar frio, comecei a ficar nervosa, comecei a ter palpitações. Aí o pessoal ficou rindo, tudo. Aí depois que eles compreenderam, que realmente eu tinha essa dificuldade de entrar em lugares fechados. Apesar disso, ela nunca procurou ajuda médica. No começo eu pensei em procurar um médico, um especialista, mas depois, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a controlar mais essa agonia, essa falta de ar, tudo mais. Pronto, Daiane, a gente já conversou, você me falou um pouco das suas fobias e eu queria te propor agora um desafio. Eu queria saber se você aceita ir no elevador deste prédio pra gente ver qual é a tua reação. E aí, topa ou não topa? Topo. Aí depois daqui a gente tem outra proposta para te fazer. Vamos lá. E aí, qual é o sentimento de só ver a porta do elevador aberta? Por enquanto está tranquilo, tranquilo? Então vamos lá, vamos entrar. Mesmo com esse ventinho entrando no elevador, mesmo assim fica a sensação de falta de ar, de querer já ficar nervosa se começar a se tremer. É realmente angustiante. Só de olhar o número subindo, parece que é uma eternidade. E a velocidade do elevador, te angustia dá também? frio na barriga, aquela sensação de desespero. Preferi descer, porque fica muito agoniante e abafado, dá desespero. Ver o elevador principalmente parado, sem querer funcionar. Então, é melhor a gente ir de escada, né? Vamos de escada.
Durante a entrevista, descobrimos outra coisa que causa pavor a Daiane e fomos com ela para mais um desafio. Rua 7 de Setembro, um dos pontos do centro da cidade onde a gente mais percebe a presença dos pombos. Dá uma olhadinha para lá. E aí, qual é o sentimento? Eles estão longe, mas já dá aquela aflição já? Dá. Só de eles estarem assim um pouquinho mais perto, mesmo assim, não parece tão perto, mas dá medo. E aí as mãos já estão... Já começam a ficar nervosas, tá suando, é bem complicado. Muito bem, agradecemos aí a repórter Joyce Fernanda pela excelente matéria. Mas onde reside o divisor de águas entre o simples medo de alguma coisa, exemplo do medo de algum animal, que possa realmente lhe apresentar algum risco à sua integridade física, para uma fobia, por exemplo? Essa diferença vamos trazer aqui no programa Assunto do dia de hoje. Bom, e você também é o nosso convidado especial a participar aí da nossa enquete. Temos uma pergunta, uma pesquisa que estamos fazendo com você, é claro. Você tem alguma fobia? É a nossa pergunta de hoje e gostaríamos de contar com a sua participação. Você tem alguma fobia? De quê? Você pode participar aí através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. Além da nossa linha interativa, você dispõe também da nossa fanpage, né? Você manda sua mensagem pelo facebook.com/assunto do dia. Eu disse facebook.com/assunto do dia e participa aí não só da enquete, mas também de todo o programa, tá bom? E nós queremos agradecer aqui aos nossos convidados pela presença no programa Assunto do Dia. O doutor Daniel Marques aqui mais uma vez no programa. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui novamente, poder falar um pouquinho sobre esses transtornos ansiosos. Muito bem, doutor Daniel. Também agradecemos ao doutor Miguel Gomes pela presença no programa. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente falando sobre os assuntos que importam para as pessoas que estão em casa. Agora, será que temos como diferenciar, né, o medo da fobia ou é a mesma coisa, doutor Daniel? Não, Felipe, medo e fobia não são a mesma coisa. Embora haja um componente de semelhança, mas o medo, ele é um mecanismo de sobrevivência que nós temos na realidade. Se você parar para pensar, um rato, ele tem medo de um gato, que tem medo de um cachorro, nós temos medo de sair à noite na rua sem olhar para um lado ou para o outro, sem saber se podemos sofrer uma violência. Então, o medo é um mecanismo de sobrevivência, assim como a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. A fobia, ela é um medo desproporcional que acomete uma pessoa e que começa a provocar prejuízos no caminhar da pessoa, na vida da pessoa. Então, esse é um grande fator que vai diferenciar o medo de uma fobia. Muito bem, há uma diferença nesse caso aí. E é claro que existem fobias das mais diversas, doutor Miguel Gomes. O senhor, por exemplo, já se deparou com quantos tipos de fobias que o senhor, inclusive, ajudou a orientar melhor as pessoas, mas quais os principais e até mesmo os mais curiosos que o senhor se deparou, inclusive? As pessoas chegam com vários tipos de fobia, porque muitas vezes a ligação com um determinado objeto, com algo que causa essa fobia, não tem uma lógica, vamos dizer assim, né? Porque se você está na savana africana e tem medo de leão, isso faz todo sentido. Isso faz, com né? certeza. Mas se você está no centro do Recife com medo de leão, então isso é algo absolutamente fora de contexto. Então isso faz a gente pensar que esse medo é muito mais inespecífico e aquele leão acaba se apresentando como algo para você ligar ao seu medo. Muito né? bem. E esses objetos aí, por conta desse fator, né, que é muito pessoal, é muito subjetivo, cada pessoa vai encontrar um objeto que se oferece para ser o objeto de medo, aí você encontra os medos mais esquisitos, mais estranhos que você pode imaginar, né?
Nós ouvimos aí o depoimento da personagem na matéria, doutor Miguel, e nós observamos que ela tem medo, por exemplo, de ambientes fechados, a exemplo do elevador, né? E há pessoas que de fato tiveram alguma experiência traumática em algum momento da vida. Ficaram presas no elevador, passaram horas ali preso ou presa sozinho dentro do elevador. Enfim, isso talvez tenha deixado uma certa sequela. Isso a gente entende como medo ou como fobia? Quando a gente tem uma situação que acontece com a pessoa passa por uma vivência, uma experiência muito ruim, meio que traumática, né? meio que traumática, com algum objeto, em algum espaço, e ela desenvolve esse tipo de medo, a gente pode tratar isso aí como um medo, porque, enfim, a gente está identificando aí que tem algo que realmente muito comum a gente pensar as pessoas que passam por um trauma de violência no meio da rua, né? Pessoa, como o Daniel estava falando, foi assaltada à noite e aí precisa se caminhar à noite por uma rua com poucas pessoas, vai sentir um medo e isso é algo absolutamente, vamos dizer assim, normal. Isso faz parte da gente ter medo desse tipo de situação. É diferente de uma fobia em que, na maioria das vezes, a gente não tem esse fator causal, vamos chamar assim, específico, e muitas vezes acaba sendo em relação a um objeto que, na realidade, não tem nenhum medo. Porque medo de elevador, por exemplo, como se apresentou na matéria, exceto se ela passou por alguma situação grave dentro de um elevador, é um medo pouco ligado, porque, enfim, o risco de você ficar preso no elevador é pequeno. E se ficar preso, o risco que algo aconteça é menor ainda, porque existe uma equipe que vai estar ali, que vai salvar e tal. Exato. Não é? Então, muitas vezes isso acaba se relacionando com algum outro tipo de medo que a pessoa não consegue expressar que medo é esse. E o elevador se oferece como um ponto de ligação para sair dessa coisa inespecífica. Olha, há um tipo de terapia comportamental, ela é uma terapia cognitiva, né, chamada terapia de exposição, que é muito citado nas pesquisas, até mesmo na internet, as pessoas buscam algum tipo de tratamento. E eu queria saber de vocês, primeiro aqui ouvindo o doutor Daniel Marques, não sei se já ouviu falar dessa terapia de exposição, se seria mais aconselhável. Veja, Felipe, eu parto do princípio que existem abordagens psicoterápicas que são melhores para uma determinada pessoa e não para uma determinada doença. Especificamente para as fobias, existe a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de exposição e de sensibilização, que tem uma resposta muito boa do ponto de vista de melhora do sintoma. Mas é importante salientar que essa fobia ela não vem sem uma motivação, como o Miguel estava falando. É importante também que se trabalhe as causas, o que fez aquilo ali surgir, porque muitas vezes você tem uma questão, um medo que é muito específico relacionado a um fato e que você consegue identificar. Mas muitas vezes é uma coisa completamente aleatória, como nós estávamos falando aqui, que você precisa fazer um trabalho mais profundo, mais denso para poder identificar. Existe um tipo de fobia muito comum que as pessoas dizem o medo do avião, mas é a fobia de avião, é a aerodromofobia que se chama. Isso é uma coisa que pode provocar um prejuízo na vida de uma pessoa profissional, não poder viajar, não poder fazer, seja a trabalho, seja a lazer. Então existem terapias de dessensibilização que você vai gradativamente colocando a pessoa em contato com aquela fobia dela. Você pode começar, por exemplo, dentro de simuladores de voo, não necessariamente dentro do avião propriamente dito. Então isso é uma técnica, isso é um tipo de abordagem, não é a única que existe, mas é uma das possibilidades de ser feita. Normalmente, né, com o primeiro contato com a pessoa que precisa de alguma orientação, de um tratamento, digamos assim, do ponto de vista comportamental, a pessoa que tem uma fobia específica, como é feito o tratamento, como é feito esse primeiro contato? É o que? Uma conversa, é um diálogo para tentar entender melhor a situação da pessoa, doutor Miguel? Eu acho que em relação à dessensibilização, que é uma atividade característica da terapia cognitivo-comportamental, começa, eu acho que sempre com uma conversa e a partir daí, como o Daniel foi falando, vai se fazendo etapas em que essa pessoa vai pouco a pouco se expondo àquele objeto de fobia, aquele objeto que causa esse problema, para que como ela vá se acostumando com aquilo e vá conseguindo controlar melhor, né, esse medo,
porque dificilmente esse medo vai desaparecer completamente nesses casos, mas a pessoa aprende a controlar melhor o medo, um pouco como a moça fez na matéria, né? Que ela consegue encontrar um jeito de controlar. Muitas vezes a gente faz isso sem se dar conta no nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente tem medo de alguma coisa e pouco a pouco esse medo vai se reduzindo porque a gente vai encontrando um jeitinho aqui e acolá de controlar isso aqui sozinho. Agora, essa terapia acho que trabalha nessa linha, que é assim, mas eu acho que sempre precisa começar escutando essa pessoa, porque o medo, embora ele tenha esse caráter comum a muitas pessoas, ele é vivido de forma particular para cada um. Muito bem. Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre o tema, um tema muito importante e instigante também, é claro. Você pode participar conosco através aí, né, do nosso Facebook, pelo endereço facebook.com/assunto do dia, e vamos conferir neste momento a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de sol e aumento de nuvens de manhã, hein? Pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Nós estamos conferindo essas imagens aí, imagens belíssimas. Em Recife a máxima é de 31 e a mínima pode chegar a 23 graus. Em Carpina a máxima é de 29. Em Olinda a máxima é de 34 e a mínima pode chegar a 23 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos agora a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa e responde a nossa enquete de hoje. A pergunta é uma pergunta bem simples para que você possa participar aí, respondendo a nossa enquete. Você tem alguma fobia? Você tem alguma fobia? Participe, ligue para a gente, 3424-1977. Daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta ao programa Assunto do Dia, hoje falando sobre fobias. Você tem fobia a alguma coisa? Bom, neste momento vamos dar uma pausa nesse assunto e vamos conferir como está a situação do trânsito em alguns trechos da cidade. Vamos conferir aqui na tela como está a Avenida Visconde de Albuquerque. Olha só, quase a gente não vê movimentação de veículos, pelo menos nesta imagem aí, tá bom? Vamos a outro ponto da cidade, conferir como está a situação na Avenida Herculano Bandeira. Olha só, ou melhor, essa não, essa é a Avenida Conselheiro Aguiar, perdão. Olha só a movimentação de veículos, né? A gente vê a movimentação intensa, sem engarrafamentos, sem congestionamentos, sem retenções. E agora sim, a Avenida Herculano Bandeira. Olha só, a gente conferiu anteriormente a Avenida Conselheiro Aguiar, esta é a Avenida Herculano Bandeira, movimentação tranquila de veículos, sem retenções, sem engarrafamentos. Bom, conferimos aí a situação do trânsito em alguns trechos da cidade e neste momento vamos conferir mais informações sobre a temática de hoje na internet com a Thalita Belo no nosso quadro É Notícia. Thalita, é com você. Olá, Felipe, bom dia, queridos telespectadores do programa. Hoje o destaque que queremos trazer está no site da revista Mundo Estranho, as 10 fobias mais esquisitas do planeta. Nós destacamos duas, a bromhidrofobia, que são as pessoas que têm fobia por odores no corpo e tomam vários banhos por dia e de tanta esfregação chegam a ficar com pele machucada. O medo de cheirar mal pode ser tão grande que muitos evitam qualquer atividade que gere transpiração. Outra fobia que destacamos é a automatonofobia, que é o medo de bonecos. Os autômatos, como bonecos de ventríloco, são artefatos que simulam ações humanas, mas não para pessoas que têm automatonofobia. Para elas, inocentes bonequinhos de parque de diversões são verdadeiros monstros. A visão de algo que imita seres humanos causa tremedeiras, choro e paralisia. Curioso, não é? Uma ótima quinta-feira para vocês, queridos telespectadores. Voltamos então com você, Felipe Cavalcante. Muito obrigado, Thalita Belo, pelas informações que vieram a calhar, e muito essas informações
para trazer aqui digamos, mais conhecimento, não é? E a gente viu aí que pode ser pior do que parece, hein? Essa questão da fobia. Várias questões mexem com o comportamento da pessoa. Então vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados. Nós que contamos desde o bloco anterior com a presença do Dr. Miguel Gomes, ele que é psicólogo do CPPL, que é o Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, e também contamos com a presença do Dr. Daniel Marques, ele que é psiquiatra perito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e também em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Bom, temos aqui, não é, algumas questões que a gente vai pontuar, mas uma delas eu acho que todos nós deveríamos fazer num programa como esse. Será que todos nós, né, seres humanos, né, com muitas dificuldades que temos no dia a dia, será que todos nós temos algum medo específico? Claro que medo diferente de fobia, já foi explicado aqui no bloco anterior, mas, doutor Daniel, todos nós temos medo de alguma coisa? Sim, Felipe, todos nós temos medo. O medo, ele é muito regido numa região cerebral nossa chamada amígdala, que é uma região muito primitiva, que nos faz ter bastante medo de coisas que às vezes nós nunca tivemos contato. Então, por exemplo, uma cobra é um elemento que é ameaçador. Então, nós temos sistemas bastante primitivos, bastante incrustados na nossa evolução, que nos faz temer uma cobra. Esses mecanismos, você ao avistar uma cobra, você tem que ter um alarme que vai fazer ou você fugir ou você lutar com aquela cobra. A princípio você tende a fugir, a não entrar em contato direto com aquela cobra, mas se você não tem escapatória, você tem que lutar pela sua sobrevivência. Então nós temos mecanismos de sobrevivência, mecanismos de alerta que ativam e mandam mensagens para o nosso córtex cerebral, que vai interpretar aquele risco e ver se é melhor você fugir ou você enfrentar, dependendo das suas possibilidades. Mas medo todos nós temos, sim. Uhum. Eu diria até que se alguém não tem nenhum medo, aí a gente tem um problema. Aí tem um problema, né? Porque o medo ele é necessário, ele é constitutivo da pessoa. A expectativa de vida dessa pessoa sem medo vai ser extremamente curta. É verdade, é verdade. E a ciência, ela busca as respostas para as reações químicas e biológicas das pessoas que sofrem de fobias e ainda como, por exemplo, a anatomia das regiões do cérebro dessas pessoas, como seria, né? E um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto, e também da USP e da Universidade Federal de São Paulo, né? Trouxe uma coisa interessante, destacou que a região do cérebro chamada o cíngulo, não é? O cíngulo anterior do córtex, né? Apresenta-se com menor volume em pessoas com medo de aranha, é o que revelou os exames de última geração com aparelhos de ressonância magnética, né, e espectroscopia, espectroscopia por ressonância também apresentou essa informação, né? Pessoas que têm algum tipo de fobia apresentam uma redução acentuada do cérebro. Não sei se vocês ouviram falar dessa pesquisa, né? Se tem alguma coisa a acrescentar sobre essa pesquisa, pode ficar à vontade. A região do córtex singular, ela está intimamente relacionada com a região da amígdala, que eu acabei de falar. Quando nós nos deparamos com um estímulo, uma ameaça, que nós captamos através de algum dos nossos órgãos do sentido, pode ser pela visão, pela audição, mesmo pelo olfato, tato ou paladar, as informações elas vão passar muito intimamente nesse complexo de transmissão neural, que você vai ter muito relacionado intimamente a amígdala, o córtex singular, córtex pré-frontal, e é justamente nessa região bem anterior aqui do cérebro das pessoas em que toda essa informação ela vai ser processada para que você tenha uma decisão. O que acontece é que muitas vezes acontecem erros de processamento na informação e você acaba desenvolvendo o alarme fica hipersensibilizado e aí você começa a desenvolver sintomas fóbicos em relação a objetos que não são necessariamente ameaçadores. E é isso que tem que ser identificado tanto com a possibilidade de tratamento com psicoterapia, como também com a psicofarmacologia. Muito bem.
Agora, doutor Miguel, há pessoas que costumam lutar contra essas fobias, né? É aconselhável haver essa luta, essa busca por, digamos, vencer esse medo, essa fobia em si? Se se trata de uma fobia que realmente atrapalha a vida daquela pessoa, que está trazendo sofrimento para ela, para mais alguém e tal, é importante que ela vá cuidar disso, né? Agora, como fazer esse cuidado, aí eu acho que não seria apropriado se buscar isso sozinho. É preciso de ajuda. Você tem medo, sei lá, de algum objeto, medo de avião, e aí vai ficar viajando e suando frio, tendo taquicardia. Isso não é uma forma interessante de cuidar disso. Então, você pode buscar outros caminhos. Agora, a fobia em si, ela pode, doutor Daniel, ela pode trazer uma série de problemas dos mais variados, por exemplo, problemas cardíacos, e pode desenvolver outros problemas de maneira geral? Sim, você imagine, por exemplo, uma pessoa que tem hematofobia, que é o medo, a fobia em relação ao contato com o sangue, que ela não permita que você colete exames de sangue para saber como é que estão as suas taxas clínicas. Você imagina uma pessoa que tem uma odontofobia, que é muito comum, que é a fobia ao dentista, e aí a pessoa não vai conseguir realizar os seus cuidados em relação à sua saúde bucal. Então, a fobia, ela é limitante, a pessoa deixa de realizar uma determinada atividade e a partir daí ela vai arcar, vai ter que pagar as consequências de não estar fazendo isso. Então, muitas vezes, uma fobia pode levar a uma demissão, a uma consequência profissional e as consequências mais diversas de acordo com o tipo de limitação que ela vai apresentar por aquela patologia. Digamos, vamos citar aqui um exemplo, uma pessoa que foi agredida na rua, né? Foi assaltada, foi agredida. E às vezes até há mulheres, né? No caso de mulheres, que sofreram algum tipo de agressão e agressão sexual, enfim. Isso vira um trauma, pode virar um trauma, dependendo de cada pessoa. Como lidar com essas questões, doutor Daniel? E será que hoje a Justiça oferece, digamos, algum suporte, né, para ajudar essas pessoas que foram violentadas, que sofreram algum tipo de abuso? Como lidar com a situação vai depender muito do momento em que você está tendo acesso a essa pessoa. Se for exatamente no momento imediato após essa violência, é muito importante que você tenha um bom acolhimento, que você consiga trabalhar desde o início, colocar a pessoa, não permitir que se desenvolvam distorções cognitivas, que ela consiga enfrentar aquilo ali que aconteceu de uma forma racional, que você consiga ajudá-la nesse sentido. O problema é que muitas vezes a gente já encontra com essa pessoa meses depois, anos depois, e aí muitas vezes ela não tem mais a percepção que aquele sintoma está correlacionado com aquele fato. E às vezes já surgiram outros sintomas. E aí você tem que fazer um trabalho mais denso para tentar identificar aonde ocorreram essas distorções, o que fez com que ocorressem essas distorções, e aí sim você puder abordar. Quanto ao acolhimento do ponto de vista institucional, seja ele policial, seja ele jurídico, ou seja ele hospitalar em relação a uma violência, seja ela violência contra a mulher, violência contra a criança, infelizmente nós ainda estamos muito longe de ter algo que a gente possa chamar de bom. Já foi muito pior, mas hoje em dia nós temos a possibilidade de ter em determinadas varas de família, varas da infância, particularmente no tribunal, a presença de psicólogos, de assistentes sociais que vão estar fazendo esse acolhimento, tentando dar esse suporte. O problema é que quando chega no judiciário, não é logo de imediato. Normalmente isso leva, como a gente falou, um bom tempo para que aconteça. É importante, o ideal seria que nas unidades mais básicas hospitalares, até de delegacias de violência mesmo, você tivesse um mínimo de suporte para essas pessoas. Mas isso muito especificamente em relação a situações de violência. Entendo. Agora, doutor Miguel, direcionando agora o nosso olhar também para as crianças, para os adolescentes também, né, os pais que normalmente lidam com a situação de que a criança tem fobia a alguma coisa, tem medo de alguma coisa, talvez por falta de conhecimento mesmo dos pais, reprime os filhos, não tentam entender de fato o que é que se passa na mente da criança nessas questões, né, por exemplo, medo de, digamos, um pombo,
né? Medo de, sei lá, uma porta fechada, escuro, essas questões, né? É importante que os pais estejam atentos a essas questões e levar, é claro, ao conhecimento de um especialista, um acompanhamento de uma pessoa que lide melhor com essa situação? É importante que a gente fique atento, né? Porque, como o Daniel falou, esses medos são comuns. Em crianças em uma determinada idade, o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, isso está tudo relacionado com o desenvolvimento dela. Então, tem uma fase em que um medo ou outro se acentua, e isso é algo que, na maioria das vezes, as próprias famílias, com a sensibilidade dos pais, do contato, do conhecimento com a criança, conseguem superar esses momentos. Mas o que é preciso em relação a um medo que se perpetua por mais tempo, ou que começa a parecer algo mais grave, vamos chamar assim, algo de uma ordem mais de uma fobia que de um medo. Começa a ser preocupante. Aí caso, né? Mas aí precisa ter um cuidado, como você falou, né? A gente não pode tratar isso como se fosse uma besteira, como se fosse uma birra, como se a criança ali estivesse exagerando. Porque isso é sentido muito particularmente e é sentido de uma forma devastadora. Né? É algo que, de fato, ameaça a integridade daquela criança. Se a gente que está vendo acha isso desproporcional, absurdo, aquela criança vive aquela experiência como aquilo. Então, é importante, primeiro, reconhecer, né, que essa situação, de fato, está amedrontando aquela criança, mostrar para ela que talvez para outras pessoas não seja assim, mas compreender que para ela, ali, aquilo está sendo devastador. E se tratando de uma fobia, de algo realmente que está atrapalhando demais a vida daquela criança, procurar um acompanhamento psicoterápico para ver o que é que se pode fazer, porque quanto menor, quanto mais novo, melhor esse tipo de acompanhamento para que não ocorra o que o Daniel estava falando aqui, né? Que você pode às vezes tratar uma fobia, tratar um sintoma, mas rapidamente esse sintoma vai aparecendo em uma outra circunstância. Não necessariamente numa fobia, pode aparecer até numa outra circunstância, uma dor, uma gastrite, enfim, uma enxaqueca, pode se deslocar para uma outra coisa. Quanto mais cedo você começa a acompanhar isso, melhor o resultado. Há algumas pessoas, né, que talvez lidam com essa situação, mas não percebem que tem algum problema, não é? Mas para as pessoas que estão próximas, é possível essas pessoas identificarem através de alguns, digamos, sintomas, né, da pessoa que tem a fobia? Como todo transtorno ansioso, mais especificamente nas fobias, a pessoa quando tem um contato com aquele objeto fóbico, ela vai tender a ter sintomas ansiosos. Então ela pode ter palpitações, taquicardia, aumento da frequência respiratória, sudorese nas mãos e principalmente comportamento evitativo, que é a pessoa tentar se desvencilhar e sair da proximidade daquele objeto o mais rápido possível. Muitas vezes a pessoa não tem a consciência que aquilo é um problema, mas às vezes as pessoas que estão ao lado conseguem sim perceber. Agora é preciso ter muita sensibilidade na forma de como tocar naquele assunto, de como mencionar. Mas eu queria só falar um pouquinho, complementar o que Miguel estava falando, a questão da criança em algumas fases de medo. Muitas vezes as violências domésticas acontecem por conta de situações de que se considera birra, mas é importante dizer que as crianças, dependendo da fase em que elas estão, elas têm medo mesmo, até porque faz parte do desenvolvimento cerebral e elas estão aprendendo o que é risco e o que não é risco. Então, faz parte, né? Faz parte. Então, enquanto ela ainda não aprendeu o que é arriscado, o que não é arriscado, ela vai temer algumas situações. Faz parte do contexto, faz parte da boa criação, educação familiar, você prover essa criança de mecanismos de aprender corretamente o que é arriscado ou não. Então, isso é um fator que não deve ser simplesmente repreendido aleatoriamente, nem com palavras simplesmente, nem com violência. Isso é para ser tratado de uma forma muito harmônica, muito simplista. Fica aí uma dica importante, né, do Dr. Daniel Marques, essa questão, e também do Dr. Miguel Gomes. Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Nós temos aí a nossa enquete para que você possa participar. Uma pergunta simples. Queremos saber se você tem alguma fobia. Ao observar, ou melhor, ao assistir ao programa de hoje, até o momento, você tem notado que tem alguma fobia específica? Tente lembrar. Se você tem, participe aí conosco.
mande sua mensagem para a gente também através das redes sociais ou ligue, não é, para o 3424-1977 e participe aí da nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. E no quadro Há Vagas de hoje vamos apresentar aqui algumas ofertas não de emprego, mas sim de estágio, né, cedidas aí pelo CAA. Vamos conferir? Na nossa primeira tela, há vagas para estágio nos seguintes direcionamentos. Você que está cursando Engenharia de Computação, há 2 vagas. Sistema de Informação, 2 vagas. E Técnico em Saúde Bucal, há 1 vaga. Na próxima tela, a gente confere outras ofertas. Você que também está cursando Técnico em Gestão de Varejo, há 3 vagas, hein? Tecnólogo em Logística, 1 vaga. E Administração, 3 vagas. Então você que se interessou por uma dessas ofertas, você pode se dirigir diretamente aí no CAA, que fica na Rua do Progresso, número 465, no edifício Vila Empresarial, na Boa Vista, no centro da cidade do Recife. E você pode tomar nota do número, né, o contato telefônico, para que você possa obter outras informações. Além dessas ofertas, eu vou lembrar aqui a você que a cada momento vão surgindo outras, tá bom? Então você pode ficar mais informado através do contato 3131 6000, 3131 6000, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Bom, e vamos dar continuidade aqui ao nosso tema de hoje. Estamos conversando sobre fobias e, apesar dos avanços científicos dos últimos anos, tentando explicar esse funcionamento, não é, o funcionamento do cérebro humano para as emoções, pouco ainda se sabe sobre a origem do medo excessivo, que é tido como um dos fatores que desencadeiam os transtornos de ansiedade. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com os nossos convidados. E já temos, inclusive, participação, hein? Temos pessoas que aproveitaram o intervalo e ligaram para a gente, interagiram aí conosco. É o caso da Maria José de Areias participando aqui conosco. Ela diz o seguinte: ela diz que aconteceu um acidente com o neto dela quando ele tinha 5 anos de idade. Ele se cortou gravemente e passou por uma cirurgia. Desde então, ele não consegue mais ficar sozinho. Aí ela pergunta: vocês podem me ajudar a entender esse comportamento dele? Está aqui a Maria José. Vou pedir para o doutor Daniel Marques, que aqui está conosco, que é psiquiatra, que possa trazer uma orientação para Maria José. Olha, pelo que ela está dizendo, o neto dela teve uma situação traumática, que a situação traumática em si, como ele chegou a ser operado, não foi só o fato de ter se cortado. Então ele sofreu uma cirurgia, ele passou por internamento hospitalar. É importante entender como foi esse internamento. Essa criança ficou sozinha, ela ficou acompanhada, ela foi separada dos pais durante esse internamento. E aí surgiu essa situação de esse medo de ficar sozinho, essa insegurança. Isso é uma coisa que tem que ser estudado, saber o porquê disso aí está acontecendo. Muito bem. Temos aqui também a Gilvanete Oliveira, lá de Olinda, participando aqui conosco, de Caixa d'Água, né, participando aqui. Ela diz que sente muito medo de descer ladeiras dentro de um carro. Ela chega até a passar mal com isso. Isso pode ser considerado uma fobia, doutor Miguel? Bom, ela que vai ter que dizer o tamanho desse medo que ela sente de descer com o carro, né? Enfim, isso tende assim, a ser algo fóbico se ela realmente tem um sintoma mais físico em relação a essa descida, uma sudorese, um ataque cardíaco. Aí, sendo isso, a gente precisa ver o que é, né? É um medo muito pouco específico, né? No sentido de que, como é que você vai ter medo de um carro descendo? Normalmente os carros têm um freio, tem um mecanismo de suporte que impede... A não ser que o carro esteja em péssimas condições, né? Bom, caso, mas aí o medo seria até de andar nesse carro muito mais do que de estar descendo a ladeira. Com certeza. Os medos, eles têm essa situação. A gente precisa escutar, precisa ter uma conversa muito mais longa
para tentar entender o que é que está por trás desse medo, para aí sim a gente poder manejar como é que vai fazer esse trabalho, de onde vai sair essa origem desses medos, para que eles possam ser transformados em algo muito mais fácil de ser lidado. É muito difícil você dar uma dica, faça isso, faça aquilo. Exato, as dicas aqui que a gente pode fazer são muito mais generalistas, né? Como, por exemplo, uma criança que desenvolve um medo, como foi o caso anterior, por conta de um corte, a gente precisa entender que esse medo não é simplesmente o corte, é a experiência em torno do corte. Sabe? Então, como é que ela foi cuidada? Como é que foi tratada? Como é que as pessoas falaram desse corte? Será que foi um corte assim realmente muito grande que precisou? Ou foi aquele corte que as crianças levam? Eu levei vários quando era criança. E que aí a gente vai lá e contorna e dá um jeito. Está entendendo? Então, assim, é preciso cuidar da experiência, da situação, não apenas do fato em si. Entendo. Muito bem. Da explicação interessante, né, importante aqui para a nossa telespectadora. A Márcia Gomes, participando aqui conosco também, lá de Boa Viagem, ela quer saber, queria poder entender, ela diz, o medo demasiado que ela tem de ventanias e animais soltos na rua. Vocês poderiam falar sobre isso? Está aqui a Márcia Gomes. Doutor Daniel. Ela tem um medo tem a questão que a gente estava falando, da quebra da racionalidade, né? Animais soltos pela rua. Mas que animais? Seria aquele cachorro de rua, ou ela tem um medo, por exemplo, como o Miguel estava falando, é um leão solto no meio do centro da cidade do Recife, é um rinoceronte, uma girafa. Então tem que entender exatamente o que é isso. Mas existem fobias que são muito relacionadas com animais. Na reportagem a gente viu a moça com a fobia do pombo, pode ser de aves especificamente, que é a ornitofobia, da cobra, a ofidiofobia. Então, medo de animais de uma forma muito assim específica, talvez uma das descrições mais precoces em relação à fobia de avião tenha sido o caso do pequeno Hans, de Freud. Isso é uma coisa, e não era exatamente o animal era como ela racionalizou, como aquilo ali veio para o nível consciente. Isso aí tem que ser realmente trabalhado para entender a causa. É bom haver uma análise, uma conversa interessante que o doutor Miguel, inclusive, precisa contou, aprofundar na história dessa pessoa para poder entender a origem desses medos, né? E, por exemplo, esse medo de ventania, não é? Há pessoas que têm medo de ventania, medo de escuro, sei lá, trovão, né? Enfim, né? Temos aqui a participação da Sofia Almeida também, que aproveitou o intervalo e deixou sua dúvida. Ela diz que sente que está desenvolvendo uma fobia ao metrô e também ao ônibus, porque pensa que ele vai virar e não entende por que isso acontece. Ela quer saber como pode se livrar dessa fobia. É importante aí procurar um médico, não é? Procurar a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, não é? Pedir orientação, não é isso, doutor Miguel? Para ver o que está acontecendo, né? Se esse medo está se transformando em algo que pode impedi-la de andar de ônibus, de andar de metrô, de se locomover pela cidade, ela precisa cuidar, né? Se não chegar nesse ponto, às vezes a gente consegue, a pessoa sozinha consegue, peraí, não, deixa eu ir aqui, peraí, o ônibus está balançando porque está na curva, né? E tal. Ela vai encontrando um jeito, porque é assim, o ser humano viveu a maior parte de sua história com medo de bichos, por exemplo, com medo de um monte de coisa, porque era preciso, né? Sei lá, há 10, 12 mil anos a gente vem aprendendo a entender que alguns desses medos que a gente sente, a gente pode controlar, porque hoje, na nossa cultura, não faz mais medo, não faz mais sentido ter medo dessas situações. Então a gente vai aprendendo a controlar. Então isso a gente consegue fazer numa boa quantidade de vezes, sem precisar necessariamente de um apoio médico ou psicológico. Isso vai ser necessário quando realmente foge do controle, quando se torna algo que incapacita para algo. Temos aqui uma pergunta, a participação da Ana Sobral. Ela diz que fica em pânico em lugar com muita gente. Isso é sério? Está perguntando aqui, né? Se isso é sério, a Ana Sobral. E há uma outra questão que eu queria que o doutor Daniel pudesse pontuar também, que é a fobia social, né? As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade muito grande de estar no meio de muita gente, de interagir com outras pessoas, né? Eu queria que o senhor pudesse responder essa pergunta aqui da Ana Sobral e também essa questão. No caso da pergunta da Ana, da telespectadora, ela foi muito específica e esse tipo de fobia que ela tem se chama agorafobia.
é uma das mais comuns que existem. É o medo de você estar num lugar aberto, um lugar público, medo de passar mal, não ter como ser socorrido, ou o tipo de constrangimento que você poderia passar caso tivesse nisso. As pessoas que são portadoras desse tipo de fobia, é muito comum que, por exemplo, no cinema elas sentem muito próximo à saída, porque se elas se sentirem mal, elas saem sem chamar muita atenção, não seja no cinema, seja na igreja, sentam no fundo, junto à porta, de modo que se precisar fugir, ela foge sem ser muito percebida. Já a fobia social, que é o tipo de fobia mais comum que existe, ela é mais em relação à interação com outras pessoas. E aí essas pessoas têm bastante receio de falar em público, de serem indagadas, de serem exigidas enquanto estão sendo observadas. Às vezes isso chega a uma gravidade tão grande que a pessoa não consegue falar nem quando está numa situação de família. Nossa. Às vezes está na mesa de jantar com o pai, mãe, os irmãos e não consegue falar. Então a fobia social é uma das mais limitantes que existe, é a mais comum entre as fobias e é talvez uma das mais limitantes do ponto de vista social, porque a pessoa não consegue interagir com outras pessoas. Não deve ser confundida de forma nenhuma com timidez, porque a timidez ela acontece, existe um certo receio, eu chego num ambiente novo, desconhecido, eu vou ter uma fase que eu vou estar interpretando ali, de adaptação, mas a fobia social ela é extremamente limitante, como eu falei, às vezes até dentro de casa, um ambiente que você vive há décadas e você não consegue falar com seu pai, com sua mãe, no ambiente social. Agora a fobia, essa questão dos lugares abertos, muitas vezes ela pode chegar a uma gravidade extrema de pessoas que não saem de casa, pessoas que não saem do próprio quarto, elas passam a considerar aquele ambiente o único ambiente de segurança em que elas podem estar. Então, esse sim é um fator bastante limitante. Pessoas com agorafobia dificilmente conseguem trabalhar sem tratamento. Mas hoje existe tratamento específico para cada um deles, não é? Sim. Não tem dificuldade, é só procurar ajuda, não é? É importante salientar que a gente tem que botar uma luz no fim do túnel. Isso. Existe sim tratamento, existem abordagens psicoterápicas, existem abordagens com medicamento e muitas vezes é preciso que se faça as duas abordagens, tanto a psicoterápica quanto a medicação. Muito bem. Bom, já chegamos aí ao final do programa Assunto do Dia. O assunto estava cada vez melhor aqui, né? Parece que chegando ao final, parece que melhora ainda mais, a gente quer bis, não é? Bom, temos o resultado da nossa enquete, onde perguntamos às pessoas se alguém, né, você que assiste o programa Assunto do Dia, tem alguma fobia? Foi a nossa pergunta aí. E 85% das pessoas que ligaram, participaram, responderam que sim, que tem alguma fobia sim. Olha aí a resposta do nosso público. E 15% respondeu que não. Era esperada, doutor Daniel, essa participação maciça aí das pessoas dizendo que tem algum tipo de fobia? Veja, do ponto de vista estatístico, há uma tendência de que as pessoas que têm o problema têm a tendência a responder mais a positivamente, né? Não só positivamente, como a responder à enquete. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem o problema, ela não vai lá para responder, dizer, não, eu não tenho esse problema. Então, existe essa questão também. Mas, do ponto de vista de estatística social, populacional, não é 85% não, é entre 10% a 12% da população. Muito bem. O que pode acontecer é que algumas pessoas ainda estão com medo e tratam como se fosse uma fobia. Isso mesmo, isso mesmo. Doutor Daniel Marques, foi um prazer muito grande contar com a sua presença aqui, com a sua participação, com as explicações que foram fundamentais. Houve uma prestação do serviço hoje aqui. O doutor Daniel Marques, ele é psiquiatra perito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e mestre em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a presença. É sempre bom estar num programa que a gente pode esclarecer a população e fazer um pouco de psicoeducação também, informar. Muito bem, obrigado. Doutor Miguel Gomes, também foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa Assunto do Dia, ouvir aí as explicações que foram fundamentais. Muito obrigado. Ele é psicólogo, não é, do CPPL, que é o Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem. Foi um grande prazer, doutor Miguel. Prazer é meu estar aqui novamente e poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho, a viver nesse mundo tão difícil que a gente tem hoje. É verdade, com certeza. O senhor falou e disse, hein?
E agradecemos aí a todos os nossos telespectadores, né? Agradecemos pela audiência e amanhã temos um novo encontro marcado, você não pode perder, né? Vamos estar conversando aqui sobre a questão do tráfico de pessoas e você é o nosso convidado no assunto do dia mais uma vez, hein? Não deixe de participar e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até o nosso próximo encontro.